Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, hoje nós vamos discutir um dos períodos, digamos, mais engraçados da história política brasileira. E olha, que algumas coisas que eu vou apresentar aqui durante a aula não é piada minha não, é que aconteceu mesmo no Brasil. Bom, como muitas pessoas sempre dizem, o Brasil é o país da piada pronta. E esse período é um período muito instável na história brasileira. Pois é, hoje nós vamos discutir sobre o período regencial. Um período que vai ficar de 1831 a 1840. Bom, o período regencial foi aquele período entre o primeiro e o segundo reinado. Aquele período que nós não tínhamos os Dom Pedros, nem o primeiro nem o segundo governando. E quem ficou? Ficou na mão de indicações políticas. E convenhamos, toda vez que o Brasil organiza indicações políticas, nós já sabemos o que acontece. Mas chega de balela e vamos lá para a nossa aula. Bom, após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o Brasil foi governado por regências. O que foram essas regências? Eram pessoas que agiam em nome do rei, em nome do herdeiro. Quem era o herdeiro? Dom Pedro II. Entretanto, como Dom Pedro II era menor de idade, os regentes iriam governar o Brasil no nome de Dom Pedro II, até aguardar Dom Pedro II completar a maioridade e tomar o cargo para si. Essas regências elas se estenderam até 1840, quando Dom Pedro II, com 14 anos de idade, toma então o reinado para si, na verdade, herda o que é de direito. Nesses anos de regência, o Brasil ele passou por uma grande agitação social, uma grande agitação social, política, pois faltava identidade, faltava uma centralização política, afinal os regentes não conseguiam se organizar. Durante o período da regência brasileira, nós vamos ter aí dois momentos. Nós vamos ter, durante o período regencial de 1831 a 1840, vamos ter o que nós vamos chamar de avanço liberal e vamos ter o que nós vamos chamar de regresso conservador. O período regencial brasileiro ele é dividido nessas duas frentes, avanço liberal e regresso conservador. Antes que você fique olhando o desenho que eu fiz, você já deve estar habituado em todas as minhas aulas ter um desenho. E eu iria desenhar os principais personagens durante o período regencial. Mas me veio na cabeça a seguinte história. Querendo ou não, tanto os movimentos liberais quanto os movimentos mais conservadores, eles acabavam sempre governando para a elite, ou seja, mantendo aquela estrutura colonial que a gente sempre conhece. A elite manda, o pobre obedece. E aí eu não enxerguei outro desenho a não ser desenhar um casamento perfeito entre um conservador e entre um liberal, que foi basicamente o que ocorrera durante o período regencial. Bom, o primeiro movimento do período regencial ele ficou conhecido como avanço liberal. O Brasil, durante o período regencial, ele estava organizado em três partidos. Os três partidos eram os exaltados, os restauradores e os moderadores. Bom, os exaltados eles eram o partido de esquerda, que eles, por serem de esquerda, eles pregavam uma política federal descentralizada, ou seja, uma política que não fosse centralizada num único corpo governamental. Uma política descentralizada, uma política que desse mais autonomia às províncias. Vale destacar que os exaltados também eram conhecidos como, eu poderia ter colocado em parênteses aqui, farroupilhas. O outro partido político eram os restauradores, o partido de direita. Sabe por que eles eram os restauradores? Pois eram pessoas que queriam trazer Dom Pedro I de volta ao trono, por isso do nome restaurador. Então eles eram da direita mais conservadora, inclusive eles pregavam um governo forte e bastante centralizador, por isso que eles tinham esse discurso aí da direita. Vale lembrar que por eles
desejarem a volta de Dom Pedro I, então eles eram coniventes, por exemplo, com o poder moderador que fora colocado por Dom Pedro I. Em alguns lugares, o Partido Restaurador vai ser conhecido como Partido Caramuru. Os exaltados, os farroupilhas, os restauradores, o Caramuru. Mas eu deixei por último e fiz questão de destacar os moderadores, que inclusive foram eles que protagonizaram todo o período regencial. Foram eles que organizaram toda a estrutura política durante o período regencial. Os moderadores, ou os chimangos, eles eram partidos da direita liberal que lutavam principalmente pelo interesse dos grandes fazendeiros. Olha só, eles eram moderadores, eles não queriam que Dom Pedro I retomasse ao governo, mas eles também não eram da esquerda, tal como os exaltados que queriam autonomia nas províncias, mas eles desejavam, lutavam pelo interesse dos grandes fazendeiros. Estes mesmos grandes fazendeiros que basicamente organizou toda a vida política colonial aqui no Brasil. Vejamos, eles lutavam direto ou indiretamente pelo que já estava aqui no Brasil, grandes mestres. E, por eles lutarem pelo interesse dos grandes fazendeiros, eles eram a grande maioria dos três partidos. Eles eram a grande maioria que, inclusive, eles, como eu mesmo disse, protagonizaram toda a estrutura política durante o período regencial. Vai ter um movimento muito curioso agora, que o período regencial ele já começou meio cabuloso, porque ele começou com as regências trinas, pois as regências elegiam 3 pessoas, ou seja, o parlamento elegia dentre os 3 partidos 3 pessoas para governar o Brasil, por isso da regência trina. E dentre a regência trina, a gente vai dividir ela na regência trina provisória e permanente. Aí você deve estar pensando, nossa, mas todo o período regencial já foi um período bastante curto, um período aí, ó, de 9 anos, e mesmo assim a gente teve uma regência trina provisória? Pois é, nós tivemos, e tá aí a primeira piada pronta que eu quero contar a vocês acerca da regência trina provisória. O que acontece? O parlamento, assim que Dom Pedro sai do Brasil, vaza, a regência assume, o parlamento deveria então eleger 3 representantes dentre os partidos, correto? Só que essa eleição ela foi organizada em abril. E onde está a piada? Em abril é o recesso parlamentar. Em outras palavras, na eleição que iria escolher os 3 representantes que iriam governar o Brasil até aguardar a maioridade de Dom Pedro II, os parlamentares estavam em recesso. Eles não estavam preocupados quem iria governar o Brasil. E aí, claro, você precisava de organizar e saber quem ia governar o Brasil. E nesse meio tempo, pegaram lá os candanguinhos que estavam espalhados na Assembleia e elegeram de maneira provisória os primeiros governantes do Brasil. Quem foram eles? Quem foram os primeiros governantes durante a regência trina que assumiram de maneira provisória o Brasil? Bom, foram escolhidos os senadores que lá estavam. Então foram escolhidos os senadores Nicolau de Campos, um moderador, foi escolhido, olha só, um restaurador também, o restaurador Carneiro de Campos e um representante do exército, o brigadeiro Lima e Silva. Essa galera, durante o governo provisório, eles governaram o Brasil aí durante quase 2 meses, mas eles deixaram uma pequena marca, esses 3 que eu acabei mencionando na regência trina provisória. Eles deixaram uma pequena marca. Qual foi a marca que eles deixaram? Eu sempre falo que alguma coisa eles tinham que deixar. Eles deram fim àquele 4º poder. Lembra do 4º poder, que era o poder moderador, aquele poder colocado por Dom Pedro I. Bom, faz todo sentido, né? O poder moderador eram decisões do imperador em relação ao Brasil, onde apenas ele decidiu o que era certo, o que era errado, se iria aprovar, se não iria aprovar. Se Dom Pedro I não está mais aqui, por que então do poder moderador?
Vejamos, pelo menos em 2 meses eles tiraram um poder que era extremamente centralizador ao imperador. E aí, quando é em junho, a Assembleia agora, já voltando de recesso, bonitinho, eles elegem finalmente a regência trina que iria governar o Brasil. Então eles elegem a regência trina permanente. Permanente até Dom Pedro II alcançar a maioridade. Beleza? E aí, quem eles vão eleger? Cara, é nesse momento que os moderadores vão tomar basicamente o controle político durante o período regencial. Pois eles irão eleger 3 moderadores. São eles vão eleger então os moderadores Braulio Muniz, os moderadores Costa Carvalho e o moderador Brigadeiro Lima Silva. Lembrando que era muito claro os interesses dos moderadores em manter a estrutura oligárquica, manter a estrutura de elite dos grandes fazendeiros. Claro, eram os grandes fazendeiros, os donos do Brasil colonial. E aí, querendo ou não, a primeira coisa que eles vão constituir é: eu vou, junto com esses 3, trazer um ministro da Justiça, que inclusive o ministro da Justiça, o Diogo Feijó, vai ser ele um dos principais responsáveis do governo. Qualquer coincidência é mera semelhança, ou qualquer semelhança é mera coincidência, alguma coisa assim. É só você imaginar os nossos governos. Nunca é quem você elegeu que manda no rolê, mas sempre alguma indicação que está ali nos bastidores. Acho que vale essa reflexão, porque basicamente quem vai organizar a regência trina permanente não são esses 3 moderadores, e sim o ministro da Justiça, Diogo Feijó. E o ministro da Justiça, Diogo Feijó, o que ele vai instituir? A Guarda Nacional. E cara, o que foi essa Guarda Nacional? Olha que curioso. Foi um corpo militar, então ele instituiu um corpo militar, e esse corpo militar era comandado pelos grandes fazendeiros. Qual era o objetivo da Guarda Nacional? Bom, ele deu então o poder para os grandes fazendeiros, reprimir com violência atos, por exemplo, de manifestação de pessoas exaltadas. Então, por exemplo, imagine um grande fazendeiro, uma grande terra no interior do Brasil. De repente, tem algum grupo social que está reivindicando o acesso à terra ou reivindicando o acesso a uma discussão política. O grande fazendeiro, então, por participar da Guarda Nacional, pode prender, pode praticar violência contra esse grupo que nada vai acontecer. Inclusive, o ministro da Justiça, Diogo Feijó, ao criar a Guarda Nacional, dá aos fazendeiros a patente de coronel. Olha só, esse nome não é muito estranho não, né? Inclusive, quando a gente vai para o interior do Brasil, a galera olha os grandes fazendeiros e fala: ó, lá vem o coronel. Inclusive, aqui, amores, ó, que a gente vai ver já em aulas posteriores, aqui, ó, tá o embrião do coronelismo do Brasil, onde fazendeiros, sob o controle da Guarda Nacional, mandam e desmandam. Olha só, o ministro da Justiça deu aos fazendeiros, simplesmente pelo fato de ele ser grande fazendeiro, o fato de coronel. Inclusive, isso vai criar, por exemplo, os currais eleitorais aí dos grandes fazendeiros. Eles estavam sob a tutela do governo. Quem mandava no Brasil eram os moderadores. Outra coisa que esse ministro ele vai trazer também, olha quanto esse ministro foi importante. Esses aqui basicamente só ficaram ali nos bastidores. Outra coisa que o ministro Feijó vai trazer é o ato adicional. Adicional de 1834. O que esse ato adicional ele vai trazer? Basicamente, velho, ele é uma revisão da Constituição de 1824. Esse ato adicional, então, ele vai colocar elementos nessa Constituição. Então, a primeira coisa que esse ato adicional de 1834 vai colocar aí na Constituição, que foi outorgada por Dom Pedro I, ele vai instituir, por exemplo, as Assembleias Legislativas Provinciais. Aí você deve estar pensando, nossa, cara, que discurso liberal legal, ele agora está criando, dando autonomia política
para as províncias decidem as suas necessidades, não necessariamente precisa de passar pela centralização do governo. Bom, isso é legal, mas querendo ou não, ele acaba efetivando, junto com a proposta de Guarda Nacional, mais ainda o poder dos grandes fazendeiros. Olha só, porque os grandes fazendeiros, agora, além de ser coronel e reprimir com violência, eles também vão ser os principais representantes dessas assembleias provinciais. Cara, olha como as coisas estavam se organizando. E aí ele reprime e o fazendeiro também julga. Ele reprime, ele julga, ele cria lei, ou seja, estava tudo certo para a grande elite continuar sendo elite, continuar no poder. É, amigo, Brasil rural, sempre rural. Por isso que esse período regencial é quase que uma piada. E aí, claro, ele também extingue o Conselho de Estado, que foi um conselho criado por Dom Pedro I, que centralizava mais ainda o governo. Esse ato adicional, ele dá uma aproximada de ideais republicanos aqui no Brasil. Mas é aquilo, ideais republicanos não para o público, não com aquela essência, coisa do povo, né? República, não. É um ideal republicano para o povo fazendeiro, é essa galera aqui, tá bom? E aí, como vocês podem observar, ele também vai trazer aí um Código Processual Criminal, que foi promulgado em 1832. Deixa eu só fazer uma organização. Eu falei primeiro do ato adicional, ele foi promulgado depois do Código Processual Criminal, tá? Então aqui o ato adicional é de 1834 e o Código Processual Criminal de 1832. Mas enfim, o Código Processual Criminal ele vai dar autonomia de julgamento às províncias. Pronto. É aquele papo que eu falei, ou seja, ele vai dar mais poder ainda aos fazendeiros. Agora você tem Agora o fazendeiro ele tem, como a gente pode falar, uma Assembleia Legislativa Provincial e ele também pode julgar sobre a sua ideia da Assembleia Legislativa. Olha, o governo de Dom Pedro I foi centralizador, mas o regencial foi tipo... Não foi centralizador, mas os grandes fazendeiros deitaram e rolaram nessa condição. Todos esses esquemas, a criação da Guarda Nacional, o Código Processual Criminal, o ato adicional, foi organizado durante a regência trina permanente pelo ministro da Justiça, Diogo Feijó, que era uma representação de 3 moderadores aqui, Braulio Muniz, Costa Carvalho e Brigadeiro Lima e Silva. Tudo bem? Essas reformas aqui marcaram, digamos aí, o ponto alto do avanço liberal no Brasil. Olha, tirando a centralização do governo, deixando os fazendeiros se desenvolver sozinhos, não tá preso ao governo, consegue produzir, consegue lucrar, enfim. Só que, ao mesmo tempo que isso começa a acontecer, isso cria um cenário pela retomada do poder da direita. E aí você vai entender o porquê. Nesse exato momento, a gente começa a passar por um outro movimento do período regencial, o regresso conservador. Porque a gente tem alguns elementos aqui que a política brasileira vai se remodelar. Estava tudo muito bom, tudo muito certo, mas em 1834, Dom Pedro I ele morre. E aí, assim que Dom Pedro I ele morre, esse partido aqui, os restauradores, chega ao fim. Afinal, a proposta dele era devolver o reino do Brasil a Dom Pedro I. Se Dom Pedro I morre, não há por que ficar. E aí, muitos restauradores vão se unir com alguns regressistas. Quem foi os regressistas? O que acontece, amores? Quando os moderadores estão no poder, bonitinho, eles acabam se dividindo. É aquilo, gente. O poder está estabelecido. E dentro do poder estabelecido, dentro do poder moderador, você vai ter gente mais regressista e vai ter gente mais progressista. E aí o poder moderador se racha, vira 2 grupos, e os regressistas, originários do poder moderador, vão se unir aos restauradores. Enquanto o outro lado dos moderadores, os progressistas, vão se unir aos exaltados, que, por serem de esquerda, sofreram forte pressão policial e também chegaram ao fim. Então a gente, basicamente, nesse período aqui, no período regencial,
a gente vai ter aí, inicialmente, 3 partidos, mas que acaba terminando com um, e esse um se divide em 2. E aí, eles perceberam que esse lance de 3 governando dava muita dificuldade. E aí, eles se dividiram em 2, e o moderador, a regência trina governava, e eles se dividiram em 2 para eleger um. Eles não queriam mais a regência trina, 3 pessoas administrando o país, eles queriam um. Então eles se dividem em dois para eleger via regência una, uma pessoa só. E aí do lado dos progressistas, que queriam o avanço liberal, a galera moderadora colocou como candidato o ministro da Justiça. Afinal, ele era o cara dos moderadores, e os regressistas colocou Araújo Lima. Quem vai vencer essas eleições vão ser os moderadores progressistas. E aí Feijó assume a regência une. Saímos da regência trina, 3, para a regência una, 1. Quem vai ser o regente único agora do Brasil? Diogo Feijó, o antigo ministro da Justiça, Diogo Feijó. Entretanto, olha que curioso. Feijó ele até foi eleito. Só que o parlamento brasileiro estava lotado dos oposicionistas. O parlamento brasileiro estava lotado de regressistas. Ele elegeu aos trancos e barrancos, os moderadores se racharam entre progressistas e regressistas. E aí a pergunta que não quer calar: como você governa o Brasil com o parlamento inteiro pisando o contrário? Não tem como. Mais uma vez, o Brasil é o país da piada pronta. Ou seja, se elege um cara que não vai conseguir governar porque o parlamento não está com ele. Nossa, ainda bem que isso não acontece mais. Nesse rolê todo, Feijó, claro, com o parlamento pisando ao contrário, não estou falando que ele era santo, ele era o amorzinho aqui dos grandes fazendeiros. Mas ele não consegue conter as crises financeiras e ele também não consegue conter um monte de revolta que estava estourando no Brasil nesses longos 9 anos, para você ver que bagunça foi esse período regencial. E aí algumas das revoltas que Feijó não conseguiu conter, a gente pode destacar a revolta dos farrapos no Rio Grande do Sul, a revolta da cabanagem no Pará. Abre parênteses, essas revoltas, nós temos aulas especiais só falando dessas revoltas. Tudo bem? Mas ele não consegue conter essas revoltas que estavam ocorrendo durante o Brasil. E aí vamos lá, Feijó não consegue governar porque a oposição pisa forte, não consegue conter a crise financeira, não consegue conter as revoltas, cara, não aguentou o tranco. Ele pega e ele fala, esse negócio não é pra mim, tô saindo fora, eu renuncio. E aí, assim que ele renuncia, Araújo Lima assume interinamente o governo, já na sequência sendo eleito para sua regência una de 1838. E aí, assim que ele é eleito, cara, o que ele vai fazer? Ele vai criar condições para os ideais dos regressistas, que são ideais contrários aos liberais, tomaram o rolê. Aí a primeira coisa que Araújo Lima ele vai trazer é a lei de interpretação do ato adicional. Aquele ato adicional pensado por ministro da Justiça, Diogo Feijó, que dava liberdade de julgamento provincial, vai passar por uma revisão que agora vai se chamar Lei de Interpretação do Ato Adicional. O que foi essa Lei de Interpretação do Ato Adicional? Simples. O poder brasileiro centraliza de novo no governo. Claro, era isso que os regressistas queriam. Eram mais conservadores. Poder centralizado. Ou seja, todo aquele discurso de liberdade das províncias, chega ao fim. E aí, cara, chega ao fim, a gente tá falando sempre de um mês pro outro, sempre de um mês pro outro. E aí é claro que os progressistas vão pular desse tamanho. É claro que a elite agrícola, os grandes fazendeiros vão pular desse tamanho. E como eles tinham basicamente o domínio econômico do Brasil, os progressistas deram início a uma campanha para trazer a maioridade de Dom Pedro II.
para antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Essa luta, esta causa ganhou as ruas e em julho de 1840, via o golpe da maioridade, Dom Pedro II fica maior de idade e assume o Brasil. Toma para si. Dom Pedro II tinha 14 anos de idade. 14 anos de idade. Não estou aqui julgando a capacidade de uma criança, mas 14 anos de idade. E aí, ele vira imperador, e isso tira o poder, então, da regência ONU de Araújo Lima, afinal, não precisa mais da regência. E o imperador, o pequeno imperador, o adolescente imperador, o imperador com a experiência de 14 anos de idade, elege para o seu ministério pessoas vinculadas ao Partido Progressista, pessoas vinculadas à elite agrícola, aos grandes fazendeiros. Que período louco foi esse? E assim, gente, tudo isso que eu falei foram em 9 anos. Por isso que eu falo, a gente pensa muito de conservador e liberal, mas ambos acabam seguindo o mesmo rolê. Muito obrigado, galera. E a partir de agora, a gente vai sair do período regencial e ir para o segundo reinado. E lembre-se que juntos somos mais fortes. Muito obrigado, galera. E até já já. Seguimos o barco. Um abraço.